Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezados amigos, prezadas amigas, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Se você está chegando agora para o nosso programa, eu sou Ricardo Honório e comigo está o nosso fiel companheiro Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos impulsionam. Eu estava aqui na livraria, saindo da livraria para vir para cá, né? Há um senhor, olha, gosto do programa de vocês. Nem disse nem o nome, peço desculpas, né? Eu falei, muito obrigado, né? Mas são vocês que nos impulsionam aqui. Se vocês gostam, por favor, deem o seu like. Se vocês não gostam, deem o dislike e digam. Principalmente se não gostou, o que é que não gostou. Esse programa de vocês, é sempre uma alegria estar aqui. E hoje eu estou alegre também, que eu fico observando lá as mensagens que deixam no YouTube, né? Nem sempre. Mas ontem eu vi que a nossa amiga Rejane Maia, lá de Campina Grande, da minha querida Paraíba, deixou uma mensagenzinha, viu o nosso programa, deixou sua mensagem no nosso canal, lá no YouTube. Rejane, muito obrigado pela audiência, espero que nós estejamos atendendo minimamente que seja as suas expectativas com relação ao conhecimento do Livro dos Espíritos. É uma satisfação, é um prazer muito grande saber que uma conterrânea minha está nos acompanhando nessa produção que é da Comunhão Espírita aqui de Brasília. Assista, deixe seus comentários e divulgue também. Divulgue no seu Instagram, no seu Facebook, divulgue pelas várias mídias para que todos os nossos amigos tenham a oportunidade de conhecer esta obra, de conhecer essa filosofia. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, desejando que todos se tornem espíritas. Não é essa a intenção, não é isso que eu estou dizendo. Não temos a pretensão de converter ninguém. A nossa intenção é divulgar a mensagem espírita, independente de religião. Pode continuar na sua religião, mas se permita conhecer a filosofia espírita, que é uma filosofia esclarecedora, que nos tira o véu de muitas ignorâncias no que se refere às leis da natureza e que possamos entender melhor a nossa vida, a forma como nós nos relacionamos com a vida, a forma como nós nos relacionamos conosco mesmos e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. A doutrina espírita nos traz um conjunto de respostas, de explicações muito úteis para que nós possamos entender melhor muitas coisas que para muitos ainda é uma incógnita. Como assim? Por que Deus permite isso? Como que isso acontece? Então são muitas incógnitas que podem ser retiradas com o conhecimento da filosofia espírita. Veja que eu estou falando da filosofia espírita, não estou falando da religião espírita, né? Nós já falamos em outras vezes do aspecto tríplice da doutrina espírita enquanto ciência, filosofia e religião. E lembrando mais uma vez que no conceito que o próprio Kardec dá para a doutrina espírita, a religiosidade vem em consequência das duas primeiras. Tá? Apenas relembrando, quando o Kardec foi perguntado o que era aquilo que ele estava propondo em 1857, lá no século XIX, e ele disse que a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais, ou seja, com consequências religiosas na nossa vida. Por isso que eu fico muito feliz quando vejo que tantas mais pessoas estão assistindo esse nosso programa e outros programas também da filosofia espírita, tentando encontrar um pouco mais de elucidação, de esclarecimento sobre muitas coisas da vida que para muitas pessoas ainda é obscuro, ainda não tem resposta. A doutrina espírita oferece muitas respostas para muitas perguntas.
Muito obrigado a Rejane e a todos os outros que nos acompanham e nos ajudam a divulgar a mensagem espírita aos quatro ventos. Muito obrigado. Almeida, podemos começar? Vamos lá. Almeida, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, quando falamos da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Paramos na questão 539 e hoje nós vamos para a questão 540, quando o Kardec fez a seguinte pergunta: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Olha só, antes de você comentar, para esclarecer a pergunta também para os nossos ouvintes, o Kardec está querendo saber, os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, sobre a natureza, gerando esses fenômenos, eles agem conscientemente? Eles sabem o que estão fazendo? Eles fazem objetivamente? Ou eles agem de maneira natural, não perceptiva? Ou seja, eles são atores sobre aquelas ações, ou eles estão sendo utilizados por espíritos superiores para conseguirem aqueles resultados, para atingirem aqueles objetivos? Essa pergunta é muito boa, porque ela, inclusive, fecha o tema, né? É verdade. Ela abarca, e aí faz-se necessário a gente revisar o que a gente já conversou nas últimas semanas. Kardec não está perguntando os espíritos elevados, ele não está perguntando os espíritos primitivos, porque existem espíritos elevados que agem sobre a natureza. Nós já conversamos aqui que existem espíritos de altíssimo escalão, os quais chegam a governar planetas, né? Uhum. E existem espíritos um pouco mais primitivos que tomam conta de uma árvore, tomam conta de um olho d'água, por exemplo. Né? São duas situações muito diferentes. E a gente tem que ter isso em mente ao perceber essa pergunta e refletir sobre ela. Né? E a gente pode antecipar que a resposta vai ser justamente, olha, depende do espírito, depende da elevação do espírito. Existem sim espíritos elevadíssimos que sabem exatamente o que estão fazendo, para o que estão fazendo, com que objetivo. E existem espíritos que estão sendo, digamos assim, conduzidos de acordo com seus, como é que está a pergunta, seus instintos a fazerem as coisas. Né? A resposta é basicamente essa. Ou seja, há espíritos que sabem exatamente o que estão fazendo. Há espíritos que não. Há espíritos que sabem como a sua ação particular e individual se reúne, se une, se concatenada ao grande plano divino. Outros não, outros vão caminhando ali conforme querem fazer as coisas e vão sendo utilizados por esses espíritos mais elevados para chegar a um determinado resultado, a um determinado objetivo. Mas essa é uma pergunta que dá vazão a tantas ideias que eu acho que é melhor a gente ir lendo a resposta e comentando passo a passo. A ideia é boa, mas antes da gente fazer isso, vamos relembrar alguns conceitos que nós trouxemos já em programas anteriores. Então, vamos lá. Pensando sempre naquele irmão nosso que está chegando para o programa agora, que está chegando para a doutrina espírita agora. Nós costumamos dar um exemplo, fazer uma metáfora de Deus com relação ao mundo, comparando, por exemplo, com um presidente de uma grande empresa. As definições, as decisões são tomadas pelo presidente da empresa. O que fazer, para onde ir, é o presidente da empresa. O presidente decide. Mas dificilmente você vai ver o presidente da empresa executando as decisões que ele tomou.
E muitas vezes nem planejando. E muitas vezes nem planejando. E essa decisão, ela vai descendo nessa escala, nessa estratigrafia hierárquica dentro do... Estratigrafia hierárquica, né? Foi ótimo. Montou a pirâmide todinha, mas vamos lá. Montou essa pirâmide, né? Então, entre Deus, que toma as decisões para o universo, e os espíritos, criaturas suas, que as executam, muitas vezes tem uma distância enorme. Vamos pegar, por exemplo, nós dois. Já que você está falando de estratigrafia, uma miríade de escalões entre um e outro. Que seja. Vamos pegar, por exemplo, nós dois. Nós estamos aqui na ponta da linha fazendo um trabalho de divulgação da doutrina espírita, de divulgação das leis naturais, de acordo com a doutrina espírita. Mas nós sabemos... Estamos sendo objeto da inspiração de espíritos elevadíssimos. Cara, vamos fazer esse garoto lembrar disso agora. Vamos fazer o Honório lembrar daquilo. Exato. Mas nós temos plena consciência que acima de nós tem uma infinidade de espíritos que nos conduzem, que nos orientam, que nos lembram, como você acabou de dizer, que nos inspiram. Não é isso? Então, nós somos meramente executores. Eu lembro que quando eu comecei a assistir palestras espíritas, e eu ficava maravilhado vendo o palestrante... Quando eu era menino pequeno lá em João Pessoa? Vendo o palestrante fazer aquelas palestras maravilhosas, e eu dizia assim, caramba, esse palestrante aí, certamente, isso é um espírito muito evoluído para falar tudo isso. E um dia eu estava fazendo palestra... Lembrei disso e percebi que... Começa a dar gargalhada, né? Não é nada disso. Ou ilusão. Né? Nós, na grande maioria de nós somos microfones. Né? Imperfeito. Porque a espiritualidade precisa fazer a mensagem chegar. Aliás, microfones infiéis, né? Sim. Que recebem uma mensagem e muitas vezes diz outra. Perde metade. A espiritualidade está preocupada, está planejando que determinadas coisas aconteçam, mas como eles dependem dos encarnados para materializar aquele planejamento, precisam de nós. E muitas vezes nós, nas nossas imperfeições, fazemos a coisa sair com alguma defasagem. Mas estamos aqui, apesar das nossas imperfeições, fazendo o que podemos fazer. Então, quando nós voltamos para essa questão, imaginamos os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, que executam, certamente são espíritos também de um grau evolutivo pequeno, que recebe a mensagem, a orientação ou a ordem para fazer determinada coisa e muitas vezes imagino que saia de maneira não perfeita. E na maioria das vezes de forma inconsciente, porque ele não percebe que existe entre aquilo que ele faz e o conjunto uma relação. Exatamente. E aí tem uma outra consequência disso que a gente está dizendo, Almeida. Alguém pode estar pensando assim, ora, então quer dizer que Deus não tem o controle de tudo? Então quer dizer que Deus delibera determinada coisa e os espíritos que a executam fazem de outro? É isso que acontece? Olha, essa frase daria para escrever um livro de filosofia, né? Da determinação das coisas, dos aspectos determinísticos no plano divino. Olha só. É aquela história. Deus está além do tempo e do espaço. Né? Às vezes a gente fica pensando, mas o que significa isso? É como se você imaginar que tudo que está no universo é como se fosse um filme. Um filme que vai passando aquela fitazinha dentro da máquina, mas Deus está fora da máquina. Deus está fora daquele tempo. Deus está fora, mas Ele sabe o começo, o meio e o fim daquela fita. Né? E Ele sabe, olha, eu vou agir aqui dessa maneira, o resultado, eu vou empurrar para a direita, vai sair tantos graus para a esquerda, mas lá no final vai chegar onde eu quero. Né? A gente tem que ter essa percepção não determinística, mas fenomenológica. Fiquem à vontade para fazer suas críticas filosóficas. E outra coisa, Almeida, que nós aprendemos a ver Deus, a gente confunde poder A gente
antropomorfiza Deus. A gente tenta colocar Deus dentro do nosso manequim humano. Isso. A gente confunde muito o poder com a mágica, com a magia, com a capacidade de uma varinha mágica chegar lá e resolver as coisas, né? O poder de Deus não está no seu determinismo, mas na sua capacidade de conduzir as coisas de tal maneira que se atinja o objetivo, e eu vou ser redundante, o objetivo final, para não deixar dúvidas, mesmo que aqui no interregno do processo, as coisas elas possam caminhar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, até que no final chega onde ele quer. Nós não podemos esquecer que nós vamos considerar a humanidade terrestre. Nós somos espíritos. E a humanidade terrestre é um pequeno espaço da humanidade como um todo? Isso. A humanidade terrestre é aquele conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que habitam o nosso planeta. Nós sabemos que existem outras humanidades em outros órbes, em outros planetas. Por quê? Porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado. E durante esse processo de aprendizado, que a gente chama de evolução, que o Jung chama de individuação, mas que tudo se encaminha para esse crescimento do espírito, é natural que as coisas nem sempre saiam do jeito que a gente quer. E aí é onde está a grandeza, a sabedoria de Deus, de não ser perfeccionista no sentido de exigir de nós perfeição ou perfeição desde já. Ele sabe que nós estamos no processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, ele sabe que é natural a gente deslizar para a direita, deslizar para a esquerda, até que atinjamos a consciência, a capacidade de corresponder exatamente às expectativas dele. É interessante isso porque em física existe o conceito de entalpia e entropia, né? Uhum. Eu não sei se entalpia é a ordem, né? Entalpia eu não conheço, só entropia. Pois é, entropia é humano, né? Uhum. Entropia é onde entra o fator humano. A entalpia é um estado ideal de ordem nas coisas, né? E para resumir, para os físico-químicos aí que estão nos assistindo, a entropia nossa de cada dia não apresenta ameaça à entalpia geral do plano de Deus. É interessante a gente perceber isso. É verdade. Os nossos pequenos erros... mas houve uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial, morreram 200 milhões de pessoas. Sim. Isso não representa uma ameaça aos planos de Deus para o planeta Terra. Mas quer dizer que estava no plano de Deus? Não, Deus preferia que isso não acontecesse. Mas são coisas que acontecem. E aquilo que a doutrina espírita nos ensina, por que Deus permite? Ora, Ele permite para que nós aprendamos com os nossos próprios erros. Uhum. Agora vamos ver as tempestades aqui. Vamos voltar aqui? Vou repetir a pergunta. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Resposta. Alguns sim, outros não. Ou seja, alguns agem com conhecimento de causa, outros não. Isso. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Esse exemplo do Espírito da Verdade é de uma beleza incrível. Porque peguem um globo terrestre, vão até a Austrália, descubram o que é e onde fica a grande barreira de corais. E descubram o que significa aquilo para o regime de água, de salinidade, das correntes marítimas daquele pedaço do oceano. Temperatura da água. E aí vem a pergunta, cada um daqueles seres,
que morreram e transformaram-se em pedra e formaram a barreira dos corais, eles sabiam que estavam formando a barreira dos corais? Eles planejaram fazer uma barreira de Planejaram coral? aquilo ali? Né? Essa é a colocação do Espírito de verdade aqui. Né? Estudem o tema, até para entenderem a beleza do exemplo. Creis que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Pequenas entropias criam a entalpia divina desejada. Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Gente, é aquela coisa. Você parar para pensar que quantos corais lá no Recife, né? Nos arrecifes da cidade, são pequenos animais quase microscópicos que unidos vão criando aquelas estruturas. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Estão agindo de acordo com o instinto. Eu quero viver, eu quero me alimentar, eu quero reproduzir. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Deixa de ser besta, que você não vai entender esse negócio ainda não, menino. Mas é isso, a gente não tem a noção de como as ações nossas, você, Ricardo Honório, eu, Alcir Almeida, cada um de vocês que nos assistem, se reúne, né? Vai se somando nesse grande plano divino, né? Ao ponto de... Tem hora que a gente... Tem um amigo nosso, o professor Alaciel, que tem uma admiração profunda pelo universo, né? Pela harmonia do universo. Eu recomendo se eu não fiz ainda, mas que vocês procurem na internet, existe isso. Um vídeo que vai colocando você no planeta Terra, um ser humano sobre a superfície do planeta Terra. O planeta Terra gira em volta de si mesmo, a Lua gira em volta da Terra, os dois giram em volta do Sol, os planetas com todos os seus satélites girando em torno do Sol, e o Sol não está parado. O Sol está girando em volta de uma constelação que está no centro da galáxia, mas você vai acompanhando todos esses movimentos, né, num grande balé, né, astronômico, né, de proporções. Aquela história, 100 mil anos-luz é a largura da galáxia. Quanto tempo ela demora para girar em volta de si mesma? Eu não sei esse número, registrem aí, mas tudo isso está atendendo a um grande plano que, vamos ler de novo, né? Vosso espírito limitado ainda não pode entender. Vosso espírito limitado. Vosso espírito extremamente limitado, eu diria, não pode. Nós ainda não conseguimos compreender isso, mas a ação de cada um dos espíritos que existem sobre a natureza se compõe harmonicamente, de acordo com a lei de harmonia, compor um conjunto. Olha só. E aquilo que eu falei no início do nosso programa, né, Almeida? Quando convidamos os nossos ouvintes a estudarem a doutrina espírita
para começarmos a entender um pouco essa dinâmica, essa harmonia universal. Porque muitas vezes, quando nós tentamos analisar a vida, entender a vida apenas do ponto de vista religioso, nós ficamos prejudicados no entendimento do macro. Então, essa é uma beleza, com todo respeito a todos os demais credos religiosos, filosofias religiosas, mas eu vejo esse diferencial na doutrina espírita que traz a possibilidade de entendermos toda essa dinâmica, todo esse balé universal, olhando para o prático, para as coisas como elas são, tentando entender essas relações, essas leis que interagem, que se complementam e nos dão a possibilidade de perceber, se não exatamente entender pelas nossas limitações, mas pelo menos de vislumbrar o porquê de tudo isso, o como tudo isso acontece. Né? Então, essa é uma das grandes virtudes da doutrina espírita, que nos faculta a possibilidade de penetrar um pouco nesses mistérios, entre aspas, nesses mistérios da natureza, nos fazendo entender isso. Isso é interessante. A religião espírita, a doutrina espírita, ela propugna, né, por uma vivência em que nós busquemos não apenas a nossa compreensão como criaturas diante do Criador, mas também como criaturas que vivem num universo que tem suas regras, que tem suas leis naturais, que tem esse balé astronômico, que é tudo uma coisa só. E que somos co-criadores. Sim. Nós não somos seres inertes não na somos. natureza. É um convite a uma corresponsabilidade na criação. E isso é um chamado muito interessante. E não podia ser diferente, né, Almeida? Não. Porque não poderia. Quem criou tudo isso foi Deus. E nós, enquanto filhos de Deus, natural que nós herdemos a obra do nosso Pai. De uma forma diferente, mas sim, porque é aquela história. Só Deus, como diz aquele velho adágio, né? Só Deus basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Pela sua bondade, Ele permite que nós participemos de sua obra. Não é que Ele precise da gente, Não, mas Ele nos dá uma chance, digamos assim, né? Ele quer a gente do lado dele. Ele quer a gente do lado dele. Almeida, o nosso tempo acabou. Nós encerramos essa temática, né, da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Na próxima semana, nós vamos iniciar um novo tema, os espíritos durante os combates. Vamos para a guerra. Vamos para a guerra agora. Almeida, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês pela audiência. E repito, inscreva-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília, deixe o seu like para este programa ou o seu dislike, o seu comentário e nos ajude a divulgar essa belíssima mensagem da doutrina espírita para tantos quantos possam ter acesso a ela. Muito obrigado e até a próxima semana.